Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Você que está assistindo essa live. Estamos aqui diretamente do YouTube, via Zoom, né? Estou aqui com meu amigo Leandro Venâncio, um grande profissional da área de privacidade de dados, da área do direito digital. E hoje nós vamos trazer um tema um pouco polêmico. Um pouco não, né? Bastante polêmico e que está aí na boca de todo mundo, de todo profissional de privacidade de dados, de todo profissional que atua na segurança cibernética, e o nosso Superior Tribunal de Justiça foi invadido. E aí eu pergunto, né, para você que tem empresa, para você que tem um negócio, sua empresa, seu negócio está preparado para um incidente como esse? Será que as empresas estão, Leandro? Boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Damião. Boa noite a todos, né? Eu acredito que esse tema, essa semana, foi muito difundido, e acredito que foi de grande impacto termos um ataque tão assertivo em órgãos tão importantes quanto os que ocorreram, né? Eu penso que, de certo modo, a parte da privacidade e segurança da informação tem sido muito difundido nas questões da LGPD. E, nesse momento, para culminar com a nossa vitória aí no dia 18 de setembro, de ter ser realmente promulgado ela, né, consagrada a nossa grande e Sim. esperada lei de LGPD, É. tivemos aí um incidente de um órgão super crítico como o STJ, onde talvez, né, a gente não tenha aí dados reais do que realmente aconteceu, como ocorreu, é tudo muito uma suposição de poucas informações que se tem ou que são repassadas a nós, né, do meio da privacidade, da área de segurança. Um órgão tão importante acaba sendo pego de surpresa por uma pequena fragilidade ou uma pequena não implementação de uma melhoria técnica na área de segurança ou uma vulnerabilidade, de repente explorada por esse invasor, acabou aí atrapalhando grandes processos que deveriam ter sido julgados e de certo modo, atrasou todo um cronograma, né? Eu acredito que isso vai servir de experiência, ainda que negativa, para muitos empresários que terão acesso a essas informações, a esses pontos de visão do que ocorreu, para que eles realmente se preocupem com toda a regra de negócio, com toda o core business que realmente envolve toda a parte de tecnologia e acabe fazendo alguns investimentos com foco realmente de evitar esses incidentes, né? Na verdade, você tocou num assunto bem importante, né, e relevante, que é a questão do investimento, né? Você tem aí uma larga experiência na área de TI, né? Hoje atua como profissional de privacidade de dados e sabe que aquele cara do TI ou aquela empresa do TI sempre era visto como custo, né? E até hoje, em alguns conceitos de gestão, a tecnologia sempre é vista como custo. E hoje, a mudança de paradigma é para quê? É para que as pessoas, antes de abrir um negócio, antes de planejar o que ela vai fazer, ela tem que colocar a TI como principal ponto de apoio para o negócio dela. Eu vejo que muitas pessoas se preocupam sempre com o contador, né, com a contabilidade, e acrescento que hoje, né, a importância de um prestador de serviço autônomo, né, ou uma empresa que preste serviço para ela na área de tecnologia, ela tem que ser vista sim como um investimento. Investimento em quê? Em segurança, em performance e, acima de tudo, segurança do próprio negócio. Eu acho que essa também pode ser a tua visão, né, Leandro?
Exato. Por longo tempo, né, eu atuo para mais de 20 anos na área de tecnologia, desde a parte de infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, segurança da informação. E realmente é o que você falou, tem muito a visão de que a TI ela é um custo, né, e nunca é vista como um investimento, nunca é vista como uma ferramenta, um recurso para melhorar até mesmo os índices, né, de comercialização de um produto, ou até mesmo melhorar o retorno sobre um investimento, de repente, de um trabalho que foi desenvolvido, ou até mesmo ampliar a própria empresa, diminuindo custos com mão de obra, sempre foi vista como um custo. Então, nesse ataque que ocorreu ao STJ, dá para ver que, embora se tenha grandes investimentos na área de tecnologia, pequenas fragilidades podem comprometer todo um planejamento anual de um órgão, de uma empresa. Então, eu acredito que, a partir desse momento, a partir da própria lei entrando em vigor, e a partir do ano que vem, a própria NPPD estando dentro do processo, no caso, a NPD estando no processo, né? Eu acredito que eles vão trabalhar com foco no melhoramento da implementação dessas práticas, dessas medidas técnicas, para que as empresas não tenham os seus dados, de repente, comprometidos com uma criptografia, como aconteceu lá no STJ, e acabem não comprometendo aí o seu core, né, o seu banco de dados, que para uma empresa é praticamente como uma espinha dorsal, né? Se eles perderem todos os dados que eles têm de base de histórico, como eles vão fazer um trabalho, uma gestão, um pagamento a um fornecedor, ou até mesmo um recebimento, né? Se vê muito o pessoal difundindo através de associações, de trabalhos em loco, sobre a questão do compliance da própria LGPD, mas se esquece que toda a implementação ela parte do pressuposto de que, se eu não tenho medidas técnicas que me garantam uma segurança, ainda que mínima, para evitar incidentes como esse, eu vou estar totalmente desprovido. Então, seja uma empresa pequena, uma empresa grande, de médio porte, ela com certeza tem sua base cadastral, e essa base é de fundamental importância. Então, não pode deixar que incidentes como esse ocorram, né? Claro que também vale lembrar que uma boa medida técnica a ser implementada é uma boa regra de backup, com um cronograma bem correto, bem testado. Não fazer só o backup, né? Mas também validar que aquele backup efetuado ele realmente está problema. apto a ser restaurado. Exato. É um problema que ocorre muito, né? Você certificar o backup que está sendo feito, né? E você bem lembrou, você falou sobre a atuação da NPD, né? E coincidentemente, hoje a NPD ela foi publicada, a nomeação de todos os diretores, toda a diretoria da NPD, ela foi publicada hoje no Diário Oficial da União, né? Então, eu acho, e ontem nós havíamos comentado que esse incidente poderia realmente acelerar a implementação da NPD, né? Na verdade, a organização física, né? E já partindo para o lado de instituição, em ser publicado em diário oficial, e, coincidentemente, aconteceu o que a gente previu. E você falando sobre backup, né? Bem lembrado você falar sobre backup, porque é o seguinte, ainda bem, né, que eles tinham lá backup, né? Obviamente, o investimento que é feito num órgão público consideravelmente, em tecnologia, é consideravelmente alto, né? Eu tenho experiência de gestão pública, né? Eu fui servidor público por alguns anos, atuei na área de tecnologia dentro de um órgão público, especificamente de um órgão militar. Então, a gente sabia que investimento nessa área, se bem que eu comecei lá nos primórdios de alguns anos, então não era bem visto, né? Era mais visto como essa questão de custo, né? Então, não era lá grandes investimentos, né? Mas
ainda assim tinha uma atenção especial. Eu peguei um comandante nos últimos 4 anos que eu atuei na função. Eu trabalhei com um comandante que ele gostava muito de tecnologia, então isso ajudou muito a implementar soluções naquela época, soluções de backup automatizados, né? Acredito que você se lembra daquele Zip Drive, né? Lembra dessa ferramenta, a Iomega? Com certeza ela vendeu milhões de discos, que naquela época 100 mega era coisa pra caramba, né? Então, ele implementou, né, através dos meus estudos, das minhas pesquisas, algumas situações de backup e de restauração. E tinha lá aquela aplicação que você verificava se o backup tinha sido feito em conformidade, se estava lá o backup que estava feito. Então, eu queria te perguntar, Leandro, assim, hoje, para um negócio, para uma empresa que não tem uma política mínima de backup, por exemplo, né? E depois que você considerasse, que você pudesse fazer considerações também relacionadas a essa verificação de backup, qual é essa importância? E a empresa que não tem nada de backup hoje não se importa com isso, o que pode ocasionar num incidente como esse que aconteceu a um órgão público que tem investimento pesado em segurança, porque se não tivesse, teria sido uma catástrofe. A questão do backup, ela inicialmente, assim como a parte da TI, né, ela é vista talvez como um custo no primeiro momento, porque imagine você ter um dispositivo para você armazenar dados que, de certo modo, já estão no seu equipamento. Então, uma pequena empresa que tem os documentos do Word, as planilhas de Excel, armazenadas no seu HD, lá do seu notebook, ou do seu equipamento, do seu PC, e por alguma razão ocorre um incidente, ou de repente um furto desse equipamento, ou até mesmo acredita que por ter feito, né, uma configuração de repente de um drive em nuvem, esteja tudo ok. Tá certo, às vezes comprar um equipamento para fazer a gravação desse dado para um pequeno negócio ele se torna um pouco mais oneroso, né? Mas o foco é saber que, dado o fato que eu fique sem aquela informação, eu perco toda a minha regra de negócio, eu perco toda a minha operação. Então, se eu for fazer um investimento em um equipamento e eu acabar ver apenas a parte do custo e não o benefício, que seria, num incidente como um furto, ter a possibilidade de restabelecer o meu negócio, o meu sistema, com certeza eu posso ter um impacto muito negativo no meu negócio, de repente culminando até no fechamento da empresa, se for um incidente que eu não consiga mais reverter essas informações. Imagina perder dados de 10 anos de empresa e, de repente, em uns 5 minutos, é tudo criptografado e eu não consigo mais essas informações. Como é que eu vou operar daquele momento para frente, sabe? É muito crítico essa questão. Então, medidas de técnicas, políticas de segurança ou até mesmo políticas de backup, elas se tornam importantes, ainda que para alguns pequenos negócios possa ser visto como um processo, de repente, muito custoso, muito embaraçado, ter que fazer todo aquele procedimento de controle, mas ele é importante para salvaguardar a operação da empresa num incidente, né? Então, vamos pensar que eu efetue um backup de determinado equipamento, de determinada empresa, e eu apenas estou retendo aquelas informações e tendo aquele sentimento de que eu estou tendo os dados salvos. Em certo momento ocorre um incidente de um furto ou de uma queima de um HD, por exemplo, de um hard drive. Que é recorrente, né? Queima de HD é comum, né? Exato, é um equipamento mecânico que pode falhar, né? Hoje a gente tem equipamentos aí que trabalham com disco flash, né? Os famosos SSD, mas mesmo assim eles podem falhar, eles são equipamentos e todo equipamento ele tem uma vida útil, né? Então eu preciso ter uma segurança de ter essas informações
salvos em nuvem ou salvos em um outro dispositivo para que eu possa fazer essa restauração. E aí, nesse ponto, não cabe só eu configurar esse backup. Eu preciso saber se esse backup realmente foi efetuado com segurança e com sucesso para que eu possa realmente fazer o processo de restauração. E aí a falha ocorre ou por não fazer o backup, por achar que aquilo seja desnecessário, ou eu faço o backup, mas eu não tenho lá na minha política de backup, eu não tenho uma fase de teste, de validação, se essa informação ela realmente está disponível, né? Então, visualizando que eu posso efetuar o backup, mas ele, de repente, por alguma razão, fez de forma corrompida e eu não consigo efetuar a restauração, eu estarei sem backup de novo. Então, testar, restaurar os backups dos sistemas periodicamente, fazer um cronograma e realmente levar isso de forma criteriosa, eu acredito que vai salvar alguns negócios de incidentes como esse que ocorreu lá no STJ, né? Fazer exatamente o teste de integridade do backup, né? Saber se ele está íntegro, né? Na verdade, exatamente. Muitas empresas... É o famoso CID, né? A gente ter a noção de que realmente vai ter a confidencialidade daquela informação, a integridade e até mesmo a disponibilidade, né? Hoje, lá no incidente que ocorreu essa semana no STJ, nós não temos a certeza se houve a quebra da questão de confidencialidade, mas com certeza a disponibilidade ela foi crucialmente atacada, né? Porque todas as operações, os processos que eles deveriam efetuar acabou não sendo feito. Você vê hoje, Leandro, assim, ó, o termômetro que eu tenho de segurança, né, no que tange a investimento, né? Você sabe que eu atuo aí na área comercial, né, e vendo não só appliance de segurança, mas como também soluções de software, né? Então, a gente sempre tem algumas estratégias de comerciais que apontam índices de mercado quando você coloca a segurança, né, em primeiro lugar. Então, hoje, no mundo, e aí eu falo que é algo cultural, né? A maioria das empresas preferem gastar muito mais se defendendo de ataques, né, do que se prevenindo contra esses ataques. Ou seja, enquanto você gasta $3 por device, né, que é a média, são $3 por mês por device que você tenha para se defender, algumas empresas gastam até $24 por device para corrigir, né, processualmente. Exatamente. E aí a gente fala do dinheiro, né? A gente fala assim, é grana e tal. Mas não é só isso. Mobilização de time, né? Porque você vê, ó, o Tribunal de Justiça está lá. Ontem ele já falou, ó, só dia 9, quer dizer, ele já deu 4 dias para poder falar assim, vamos arrumar a casa. Não tem jeito, né? Mobilização de time, indisponibilidade, né? Que é uma mudança totalmente de cultura, né? Hoje, acredito que grande parte das empresas elas prefiram atuar no incidente e na correção, né? Do que realmente na parte eles atuam no corretivo e não no preventivo, né? No direito, a gente fala muito sobre isso. Você ter contratos que te resguardem, que você não precise usar aquelas cláusulas contratuais. É melhor você ter, e se precisar usar, né, você usar, do que você não ter, e quando precisar, você fala, putz, eu poderia ter colocado isso aqui no meu contrato. E é a mesma coisa quando a gente fala com segurança cibernética. E olhando pelo lado da LGPD, é exatamente isso que vai ocorrer com as empresas. Porque o artigo 50, ele fala sobre as boas práticas, ele disciplina algumas questões de boas práticas ali, né? Então, eu me lembro que
o caso de vazamento, né, da Netshoes, por exemplo, e do Banco Inter, que foi no mesmo ano, em 2018, o Banco Inter ele não tinha sequer um protocolo de vazamento, né? Ele não tinha lá nada escrito falando, pô, se vazar dados, o que faz? Ele não tinha sequer investimento em segurança cibernética contra atacantes, né? Enquanto a Netshoes, que vazou quase 1 milhão de cadastros, por exemplo, ela teve uma sanção de apenas, a gente fala apenas, mas é dinheiro pra caramba, né? R$ 500 mil, contra o Banco Inter, que foi 1,5 milhão, com um vazamento de apenas 13 mil clientes. Netshoes teve um vazamento de quase 1 milhão de clientes, com dados, inclusive, de cartão de crédito. Mas qual a diferença? A Netshoes tinha lá um programa de privacidade, tinha um protocolo de vazamento de informação, né, de ataque cibernético, e conseguiu. E outra, teve transparência de poder avisar. Enquanto o Banco Inter ficou... O hacker é que divulgou que estava com as informações. Então, ele não tinha como negar, né? E, com certeza, ele teve que falar. Se é hoje, né, com a LGPD vigente, em vigor, o Banco Inter, com certeza, ele teria fechado naquele momento, porque 1,5 milhão, né, para aquele vazamento, seria troco, né, diante da LGPD. Imagine cada cliente, 13 mil clientes entrar com uma ação civil de vazamento com base na LGPD. Então, você vê que... Então você vê ali que houve uma questão de negligência, né? E que é tratada hoje, né, com a LGPD vigente, vai ser tratada com mais rigor, né? E com certeza vai poder elucidar aquilo que é realmente você trabalhar no preventivo ou trabalhar no corretivo. Para a LGPD, eu acredito que o corretivo não vai funcionar muito bem. Não sei qual é a sua visão e gostaria que você pudesse falar sobre essa questão do preventivo e corretivo dentro das bases legais da LGPD. Então, é importante salientar que é um aculturamento que deve ocorrer praticamente de dentro da empresa, né, para fora. Muitos dos incidentes que ocorrem com o erro no básico e não no complexo. Todo mundo olha para aquilo que realmente está ali altamente sensível, uma vulnerabilidade muito alta, se preocupa em corrigir aquele incidente, e aí, às vezes, um simples acesso a um servidor ou a uma conexão remota para que efetue um trabalho através de um sistema em um dos servidores, ele é totalmente desprovido, ele não tem ali uma segurança envolvida, de repente não tem uma VPN ativa para que tenha pelo menos um túnel ali de comunicação, né? um canal de comunicação, de certo modo, um pouco mais seguro. As questões que tangem a LGPD, eu acredito que isso, com o tempo, ele vai ser intrínseco dentro do processo. O que ocorre hoje é que muitos dos empresários têm o sentimento de que, ainda que a lei esteja em vigor, ela não me aplica nenhuma multa, então não tenho por que eu me preocupar com isso nesse momento. Mas, a partir do momento que realmente a NPD, com sua estrutura, passar a efetuar algumas aplicações de multa, eu acredito que esse cenário tende a mudar um pouco, embora a lei não estando praticamente vigorando essas questões de multa para aplicações, nós temos os outros órgãos de entidade de classe que podem efetuar esse procedimento através de uma ação civil, através, de repente, do próprio PROCON, para que efetue uma aplicação de uma pequena multa ali, ainda que pode ser vista como apenas disciplinar, né? Mas, no todo, eu acredito que o aculturamento das empresas, eles tendem a mudar. Está sendo falado muito em relação a esses incidentes de segurança. Você falou aquela questão da transparência, isso é muito importante. Nós, titulares, sabemos que realmente ocorreu um processo, né, um incidente de repente, de disponibilização dos nossos dados pessoais
através de um ataque de um hacker, porque com essa informação a gente conseguiria mitigar os impactos dessa difusão desses dados, né? De forma ainda que errônea, mas eu acredito que nós teríamos uma visão um pouco mais ágil desse processo e conseguiríamos resolver um pouco desses problemas futuros que talvez ocorram com, de repente, a publicação de um cartão de crédito de uma pessoa em um site, né, em uma rede de baixo acesso, mas que pode ter aí os seus impactos, como, de repente, uma própria Deep Web lá comercializando os dados dessas pessoas. Ainda que muitas empresas trabalhavam até pouco tempo com a comercialização dos dados, né, de forma até aberta, e isso ocorria. Hoje a LGPD já vem para, de repente, regular um pouco mais nesse cenário. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto sobre esse tipo de comercialização, Leandro, porque eu vejo que eu tenho atendido algumas empresas de marketing, né, aqui no nosso segmento, e observo que, mas se eu fizer tudo a partir de agora, está tudo certo, né? Se eu coletar a partir de agora. Então, eu queria te perguntar agora, né, jogar um pouco aí de lenha na fogueira, já que você falou sobre venda de dados. Existe dado novo e dado antigo? Então, isso aí acho que na visão de muitos é a pergunta de $1 milhão, né? Os dados que eu armazenei até o dia 17 de setembro, eles são meus. E a partir dali, os dados são dos titulares, né? Mas isso é até uma interpretação errônea de alguns que o fazem, esse ponto de vista, porque dado é dado. Não importa quando você coletou, você tem que ter um cuidado a partir do momento que entrou em vigor a lei com aquelas informações que estão lá. Você simplesmente também não pode, a partir de agora que a lei está em vigor, apagar todos aqueles bancos de dados e não ter um registro de por que apagou, qual a finalidade definiu para aquele dado. E muitas das empresas acabam se perdendo um pouco por desconhecimento, e é natural, porque a nossa lei é nova, então acredito que muito ainda precisa ser difundido sobre ela, para que realmente se tenha um conhecimento mais profundo. E aí, nesse ponto, salve a gente lembrar, né, de que realmente aquele dado que eu armazenei há 3 anos atrás e o dado que eu estou armazenando agora, para que eu faça o uso e destine a uma finalidade, eu preciso ter uma base legal para aquele dado. Alguns vão partir para a base de contrato, outros vão partir para as questões mais voltadas ao legítimo interesse, e alguns vão, infelizmente, ter que tratar esse dado com a parte do consentimento, que, de certo modo, tanto o legítimo interesse, né, interesse legítimo, ou até mesmo o consentimento, ele se torna um pouco mais frágil, porque o usuário, o titular, ele pode fazer a revogação desse processo a qualquer momento. Mas, com uma boa implementação, né, de um processo de compliance, e também definindo as questões das bases legais, toda empresa vai conseguir operar normalmente, sem impactos negativos, e até acredito que isso vai gerar uma visibilidade, uma transparência para aquela empresa perante ao seu cliente. O cliente vai ter total ciência do que realmente é feito com aquela informação, e ele vai ter o prazer e a segurança de trabalhar com aquele fornecedor daquele serviço ou daquele produto, ainda que digital ou não, porque a lei ela trata essas questões, né? Muito se pensa que a LGPD veio para o meio digital. Na verdade, ela veio para todo o meio e também os digitais, né? Então, inclusive, né? Lá na lei está escrito lá, inclusive os digitais, verdade. Eu até tento fugir um pouco do juridiquês, porque o foco é a gente ter uma conversa mais aberta para que realmente a gente consiga difundir o máximo de entendimento possível quanto à lei, né? Mas para alguns que têm esse entendimento, ela veio por digital, ela não vai atingir o meu negócio, que eu ainda faço os meus controles, os meus cadastros aqui em manuais. Não, muito pelo contrário. Ela veio para esses cadastros, e aí, como você bem falou, inclusive para os digitais, né? Os digitais, exatamente. E aí, partindo para uma visão um pouco mais ampla, né, sobre esse ataque,
eu acredito que nós que somos profissionais da área, né, de privacidade, nós temos o dever, né, e a missão de poder estar evangelizando as pessoas, de estar evangelizando as empresas, os proprietários, os gestores, enfim, todos os titulares de dados, né? Porque às vezes eu percebo que nós, como profissionais, né, de privacidade de dados, a gente enfatiza muito as empresas, né? A gente quer proteger as empresas, né? Mas nós estamos fazendo exatamente isso aqui, nesse momento, hoje, evangelizando a você, evangelizando as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? Essa nossa live, que os seus dados precisam ser preservados. E como fazer com que os nossos dados possam ser preservados? Às vezes, foi como você disse, Leandro, uma simples mudança de cultura, né? Uma simples mudança de visão de como os dados são coletados, são tratados e principalmente armazenados, faz todo o diferencial né, dentro de uma companhia, dentro de uma empresa. Né? Você vê hoje, eu tive uma conversa hoje com um profissional autônomo, né? Ele é um microempreendedor, e ele presta serviço para empresas de proteção veicular, né? E seguradoras. Ele é um guincheiro, né? Ele, na verdade, ele é um microempreendedor, né? Mas eu gostaria que você até falasse sobre as questões de microempresas com base no artigo 41, o que, na verdade, vai acontecer com essas empresas de pequeno porte, com os micros empreendedores, mas é importante sempre lembrar que a lei é para todas as empresas. Está certo a minha visão ou tem alguma coisa aí? É exatamente o que eu ia comentar, né? A lei, nós falamos que muito a lei para as empresas, né? Mas a lei ela não veio para as empresas, ela veio para os titulares, ela veio para nós, para salvaguardar os nossos direitos, os nossos dados, e aí as empresas, nesse ponto, devem implementar um mínimo, vamos falar assim, de segurança de uma forma aceitável, dentro dos parâmetros da lei, para que esses dados fiquem protegidos. Né? Nesse ponto, como você bem falou, não se faz distinção de negócio, de tamanho, de segmento, ou seja um microempreendedor individual, seja um grande empresário ou simplesmente um autônomo que faça tratamento desse dado, ele configura um papel ali de controlador dessas informações, desses cadastros, ele acaba coletando esses dados daqueles clientes ou daqueles colaboradores que o fazem contato com ele no dia a dia ou até mesmo em algumas negociações. Então, esperamos que a NPD venha para regular algumas questões, né, no que tange algumas posições, algumas, de repente, fragilidades de algumas colocações que não estão bem claras na lei, mas até que isso seja feito, todo mundo hoje precisa estar, de repente, adequado ao mínimo necessário. E aí esse mínimo necessário tem aí alguns parâmetros dentro da lei que o tangem ou que o fazem seguir um caminho de adequação mínima. E aí dentro desse processo nós temos até mesmo um tema bem polêmico, que é a questão de destacar, de nomear uma pessoa para ser um responsável pela proteção desses dados pessoais, que a lei trata como encarregado, e a nossa lei-mãe, que seria aí da onde destinou, né, a questão da LGPD, a GDPR, trata lá como o DPO. Então, todas as empresas nesse cenário precisam se adequar, ainda que pequenos, médios ou grandes, porque não está bem claro essas questões ainda na lei, mas a princípio precisaria destacar, nomear uma pessoa, um colaborador, ou de repente um escritório ou uma empresa que faça o controle, que faça aí a interligação da comunicação
entre todos os envolvidos e a própria ANPD. ANPD. Sim, inclusive, Leandro, a gente já está indo aí para 50 minutos de live, né? Então, eu gostaria de voltar ao assunto principal, que é a invasão, né? E esse prestador de serviço, por exemplo, né? Na hora que ele veio até mim conversar com a gente, ele falou, olha, eu trato muitos dados, eu sei disso porque eu tô em negociação também com uma seguradora, né? Uma seguradora que faz proteção também veicular. Na verdade, não é seguradora, é a associação que faz proteção veicular. E aí Isso. Foi a primeira coisa que eu falei para eles, foi, vocês precisam ver os seus prestadores de serviço, de praxe, seus prestadores de serviço precisam se adequar. Você imagina, um guincheiro, né? Um cara que guincha carros, que faz atendimento de emergência para algumas seguradoras. Ele recebe uma base cadastral na mão dele, né? E aí, eu falei, ele recebe foto de documento, foto do documento do carro, documento do proprietário, envia fotos com placa, enfim, é uma salada de fruta esse negócio aí. Eu falei para ele, com certeza o teu negócio é crítico. E aí eu fiz questionamentos a ele, porque assim, exatamente com base no que você falou, né, que a ANPD vai fazer uma revisão, e isso a gente espera, e com certeza vai acontecer, né? No que tange a nomeação desse encarregado de dados. Mas a lei vai ser para todos, não tem como. Todas as empresas vai ter que se adequar de uma maneira mínima, né? E aí eu falei para ele assim, e aí você até complementa o que eu vou dizer, eu acredito que é bem pertinente, e isso pode salvar empresas, né, de processos, de sanções e, na verdade, até mesmo de inviabilizar o negócio e acabar fechando. Duas perguntas que eu fiz para ele que você vai elucidar depois. Eu falei assim, meu amigo, o seu celular, por exemplo, você usa, que recebe lá os chamados, as fotos, as mensagens no WhatsApp, ele tem o uso pessoal ou corporativo, né? Ou seja, esse teu celular é o mesmo que você tem um grupo da família, que o teu sobrinho manda aqueles vídeos, aqueles links, clica aqui, não sei o quê, papapá, olha que vídeo bonito. É o mesmo celular? Aí deu aquele silêncio, né, de grilo. Cri, cri, cri. E aí, depois a outra pergunta que eu fiz para ele. Você tem computador? E tal? Não, tenho computador. Esse teu computador é aquele que você acessa o sistema da seguradora para poder enviar suas notas fiscais, fazer o fechamento, enviar a planilha. É o mesmo computador que hoje você disponibiliza para o seu filho em casa participar da aula, assistir vídeos no YouTube, jogar online com os coleguinhas. Aí, novamente, aquele grilo é o mesmo computador. Então, assim, nessa situação, o que você pode dizer sobre isso, por exemplo, Leandro? Então, são duas situações bem delicadas. Uma, utilizar um equipamento pessoal para uso profissional, e a outra, sendo o cenário contrário. Ainda que eu seja um pequeno negócio, eu deveria, de certo modo, me preocupar com essas questões, porque o simples vazamento de uma foto, de um documento, ou até mesmo o simples vazamento de uma placa de um veículo com um Renavan, pode comprometer esse pequeno empresário, né? Todos têm a visão de que a ANPD vai vir para regular, ou por quantidade de colaborador, ou por quantidade de processo de dado trabalhado ou tratado dentro da empresa, mas não importa, hoje a lei está valendo. Se houver um vazamento de uma informação, de uma foto, de uma característica, né, que identifique um titular, e ele, assim, tem algum prejuízo, ele com certeza poderá mover uma ação, e bem provável que irá ganhar essa ação, porque esse profissional ele estaria ali meio
com um processo desorganizado no tratamento dessas informações. A gente fala displicente, né? Negligente, né? No processo de tratamento. É que, na verdade, como a gente tem visto que é um aculturamento, às vezes utilizar a palavra displicente, ou até mesmo desatento, ou desorganizado, fica meio complicado, porque não é a cultura daquele pequeno empresário. Então ele acha normal. Então ele acha normal, exatamente. Exato. É o dia a dia, aquilo ali é corriqueiro para ele utilizar o celular, enviar uma mensagem, né, para a família, receber um chamado para ir atender um sinistro, e aí naquele momento lá efetuar, bater algumas fotos de um veículo, receber a característica dessa seguradora, se vai cobrir, se não vai, de repente pode, como se trata de aplicativos de mensagens de certo modo informal, pode se tratar até algumas falas ali que ocorram com constrangimento para aquele titular. Olha, são situações bem delicadas que precisam ser analisadas com bastante cuidado, porque dependendo do contexto do que for falado nessa mensagem, pode-se ter uma visão ou dar-se a entender que de repente aquele titular, por alguma situação no processo, não teria direito ao seguro. E aí dali desencadear vários outros incidentes decorrentes dessa informação. Acaba às vezes desdobrando, né? Acaba desdobrando ações a partir dessa movimentação. Porque a gente esquece que um device, por exemplo, um aparelho celular, ele pode ser hackeado. Hoje, o Brasil hoje é o segundo país com o maior número de ataques cibernéticos durante a pandemia, né? Então, também deveria ser levado em consideração as mesmas políticas que são aplicadas a um dispositivo, um computador, um notebook, né? Precisa também ter uma política de backup, de segurança, de repente uma criptografia, para que no momento de algum incidente a pessoa, ainda que devido ao problema tenha transtorno, mas esteja tranquila de que ninguém vai ter acesso àqueles dados que estejam lá. E que se possa também recuperar essas informações, né? Sim, hoje você tem lá no WhatsApp Business, na outra versão, e aí a gente sempre fala, se você tem um negócio, você precisa migrar o teu WhatsApp para a versão Business, que ela tem uma criptografia diferente, mais avançada, utilizar aquela frase, né, aquele segundo fator, né, de autenticação, cadastrar lá o seu e-mail e tal, botar o PIN lá. Então, o que mais ocorre, né, de problema de clonagem por não estar com essa configuração ativa é até, de certo modo, gritante, né? Sim, e isso é básico, é simples de você fazer. Isso você já não tem como o cara clonar de forma automatizada ou até mesmo através de um link que o cara clica ali. Não tem como, é bloqueado. E o caso do computador, o cara, foi como você falou, tem a política de backup, né? E aí o filho dele, de repente, navega lá em sites que não se deve e clica ali em qualquer link e ali está exposto. Ele acaba ficando exposto ao risco, né? Então, uma ferramenta hoje, um notebook utilizado para trabalho e você com utilização doméstica, é complicado. Ó, eu vou confessar uma coisa para você, tu vai se assustar, né? Eu tenho uma estação de trabalho, um desktop da Dell. Eu comprei ele em 2012. Sabe quantas vezes ele foi formatado? Nunca. Pelo que você está falando, nunca, eu ia dizer. Nunca foi formatado. Aqui em casa, né? Nós temos usuários. Para você ver o nível de consciência. E isso eu estou falando, cara, em 2012. Sim. Eu peguei um vírus uma vez em 2006, devido a esse tipo de problema com meu filho mais novo, mais velho, o do meio, na verdade, né? Que aí foi na era digital, então ele mexendo, brincando e tal, entrando em site, pronto. E aí era a minha máquina que eu pagava, já naquela época, já acessava site de banco, tinha base de dados de cliente, porque eu sempre lidei com a área comercial, e aí eu não podia
ter uma máquina vulnerável, né? Então, eu peguei um vírus ali naquele momento em 2006, depois de 2006, meu irmão, eu falei, o quê? Política de segurança. Então, Causou todo um transtorno. causou um transtorno. Aí eu comecei a ter política de segurança em casa, com meu filho de 10 anos, com a minha esposa, e hoje continua, permanece com o meu filho de 10 anos, o mais novo hoje. Cada usuário tem seu perfil de utilização. Eles não conseguem, e às vezes até uma briga aqui em casa, eu fico até. É, é uma loucura, né? Eles não conseguem alterar a data do computador, porque tem que ter permissão do administrador. Então, assim, Mas é uma segurança. é uma segurança. É uma segurança que, durante 8 anos, vai fazer 9 anos, né? Vai fazer 9 anos que a máquina não é sequer formatada. Então, assim, eu vejo hoje, né, as pessoas que nasceram, né, nessa era digital um pouco mais aceleradas no processo de inclusão digital, de entrar nessa vibe, mas esquecem que a área de tecnologia, a informática, o TI em si, não é como você utilizar um eletrodoméstico que você vai lá, aperta o on e está tudo certo, pode fazer o que quiser com aquele equipamento. Então, tem que ter responsabilidade, comprometimento e, acima de tudo, a consciência com a segurança das informações. E com o advento das redes sociais, meu amigo, hoje qualquer coisa já está na rede. Eu escutei ontem uma frase, né, num treinamento que um treinamento, não foi numa live, né? Inclusive o nosso presidente, dar um grande abraço aí o nosso PhD, o nosso mestre Davis, ontem na live dele, ele falou, o nosso presidente da NPPD, ele falou que a internet não é o futuro, não. A internet é o presente, já foi, filho. Então as coisas hoje já tá assim, ó, já tá tudo na internet. Agora já tem que pensar em se proteger e se não se proteger agora, as coisas vão desencadear coisas terríveis e a guerra cibernética está só começando. A questão hoje não é como vai acontecer, é só quando, né? Porque o como a gente já sabe, invasão cibernética, é a ordem do dia, é a ordem do momento. A gente só precisa se prevenir para não acontecer. Concorda aí, Leandro? O como estamos vivendo, né? A gente acaba vivenciando o que está acontecendo do como, né? E como você falou, a questão da NPPD, é até importante citar que no próprio site hoje da associação, nós temos lá os incidentes das multas, né, que estão ocorrendo em relação à LGPD. Então, para quem de repente quiser conhecer e ficar um pouco mais informado, poderia estar acessando o site e realizando uma pequena pesquisa e iria ter uma base de como é que está ocorrendo essas questões. Mesmo sem ter a autoridade nacional, né? Sim. Tá multando, fiscalizando, mas os Exatamente. outros órgãos reguladores, né, como você bem citou no início da nossa transmissão, o PROCON, o Tribunal de Justiça, a gente vê que o Tribunal de Justiça, por exemplo, do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça DF, é um grande disciplinador, Atuante. né? É um disciplinador atuante na LGPD, porque a maioria dos processos, né, das denúncias, inclusive ele tem um canal de denúncias, né, sobre titulares de dados, né? Então é bom ficar atento. Leandro, vamos encaminhar aqui para o final da nossa live, para o final desse nosso bate-papo. Gostaria que você pudesse dar uma dica aí para a empresa, para a pessoa, né, que trata dados, que trata informação, que é professor, principalmente. A gente não enxerga, às vezes, o professor tem informações de alunos no computador dele, sim, no desktop dele, no notebook dele, no celular dele, mais alguns outros profissionais, e, enfim, diversos profissionais aí. E a própria LGPD, ela trata dessas questões, né, dos dados sensíveis ali de adolescentes, de crianças, quanto a questões de consentimento, de liberação desse uso dessas informações.
Então, tem que tomar muito cuidado realmente com qualquer tipo de tratamento. Eu acho que, eu penso que uma maior dica dentro desse processo é buscar entender como é que está o seu negócio perante as questões de tecnologia e verificar de que forma você pode estar, não é implementar um grande projeto de compliance, mas é estar conforme as pequenas práticas ou as práticas descritas, né? As medidas técnicas informadas na própria lei, e ainda que não consiga, nesse primeiro momento, estar com todo esse aparato tecnológico sendo monitorado, mas que inicie esse processo, que busque conhecer um pouco mais da tecnologia que a própria empresa está utilizando, se realmente está sendo feito todo aquele trabalho que aquela área de tecnologia está dizendo que está desempenhando, se realmente toda a política de backup está sendo testada, verificada. Eu acredito que se envolver mais no que envolve, no que tange essas questões da tecnologia, vai, de certo modo, ser um benefício para a empresa. Então, eu acredito que uma boa dica seria as empresas olharem para dentro dos seus setores de tecnologia, aquelas que têm, aquelas que não têm, verificar com o seu fornecedor de tecnologia, né, de que forma que eles possam auxiliar esse pequeno empresário para ficar conforme o que hoje a nossa LGPD vem determinando através ali dos seus 65 artigos. Perfeito, perfeito. É exatamente isso, né? E eu costumo dizer que a Somax hoje é uma empresa que vem se preparando há 2 anos para entrar nesse mercado. A Somax não é uma empresa que é oportunista, né? Ela dá realmente a visão para o cliente. Se precisa implementar ferramentas um pouco mais agressivas, ou se precisa ter o mínimo de conscientização. E por isso a gente tem conseguido aí evangelizar as pessoas sobre a LGPD, sobre cybersecurity e, acima de tudo, fazer um trabalho de especialistas, né, na área. Então, se você precisar realmente de fazer um compliance na sua empresa, você pode nos procurar, né? Procurar nos nossos canais oficiais, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram. Você que está vendo essa live, deixa lá no comentário, né? Que um consultor especialista vai entrar em contato com você, com o nosso time de DPO, tá certo? Leandro, muito obrigado pela dica de hoje. Você realmente foi fantástico aí nos seus exemplos, falando aí sobre os incidentes e dando dicas super espertas aí daquilo que é necessário e o que é prudente fazer para se proteger de ataque cibernético. Muito obrigado. Daniel, eu que agradeço. A gente tem aí um contato praticamente constante. O tema está muito em alta, né? Ele está muito quente, está pulsando aí no Brasil. E quando ocorre um incidente desse, onde deveríamos ter uma total tranquilidade e segurança, nos faz realmente ter esse engajamento de evangelizar o máximo possível, de aplicar de todas as formas e auxiliar os empresários de Santa Catarina, do Brasil, a ter realmente um ambiente seguro, uma empresa conforme e que possa ofertar bons produtos, bons serviços de forma segura e que garanta aí a tranquilidade para o seu cliente, para o seu titular de dados. Exatamente. Muito obrigado a todos. Semana que vem nós vamos ter uma outra live bem especial com o nosso amigo Leandro. E é isso. A Somax é a empresa que chegou para somar. Um grande abraço, boa noite e fique com Deus. Obrigado, boa noite.